Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma Quinta Técnica. Eu sou Fausto de Arruda Botelho e nós vamos, como sempre, falar sobre os mercados usando a nossa análise técnica. Eu digo nossa porque nós temos a nossa maneira de praticar a análise técnica. É uma análise técnica simples, a gente não usa indicadores, a gente usa os conceitos básicos da análise técnica. Mais ou menos a gente come aqui um arrozinho com feijão, ovo frito e saladinha no quesito análise técnica. Estamos transmitindo aqui do escritório da Enfoque Informações Financeiras, eu e meu sócio Douglas Magalhães Júnior, o Juninho, e vamos começar analisando o índice Bovespa. Estamos voltando depois de um período de ausência de 2 semanas, e então eu andei dando uma viajada e fiquei isolado de internet, de maneiras que estou fresquinho, o que é muito bom, porque a gente vê o mercado de uma maneira absolutamente neutra, não é? Então vamos lá. Deixa eu só me posicionar aqui com o nosso zoom e mudamos para isso aí, nossa tela. É isso aí. A tela está proporcional aí, tá vendo? Tem preto aí em cima ou embaixo? Não, né? Você está monitorando? Você está monitorando ou não? Tem faixinha preta embaixo ou em cima na tela? Não? Um pouquinho na parte de baixo? Então vamos aumentar aqui a parte de baixo para não ter mais isso. Tirou? Saiu? Bom, vamos lá. Ok, então começamos com o índice Bovespa. Minha gente, o índice Bovespa está, no meu entender, fazendo um tipo de acumulação ou reação da tendência de baixa de longo prazo. Nós temos a possibilidade de traçar uma reta de resistência e eventualmente concluirmos que ele pode até subir mais. Isso aqui não existe ainda, porque o mercado não iniciou uma baixa, não é? Quando ele iniciar uma baixa, a gente projeta essa amplitude para baixo a partir do topo aqui. Então, sim, os preços podem chegar nessa pretensa reta de resistência. Ou não. Como se sabe, os preços são bastante autônomos, eles fazem o que eles bem entendem. Então, existe sim a possibilidade de que essa reação possa se estender até os preços tocarem essa reta de resistência, como também existe a possibilidade de que essa reta de resistência a gente descubra que ela vai ser mais inclinada, de repente, por exemplo, se os preços fizerem um topo agora. Eu não estou falando em vão a possibilidade dos preços fazerem um topo agora, já existe um pequeno pontinho aqui, mas principalmente quando a gente olha no Bovespa futuro, não, desculpa, quando a gente olha no S&P e no Dow Jones, vamos pegar aqui o Dow Jones especificamente, a gente vê que essa possibilidade existe porque nós, quando olhamos o Dow Jones, vemos que ele está testando e acabou de sentir, ou está sentindo hoje, a resistência do início de fevereiro, também a resistência aqui de meados de janeiro, né? Eu acho que é grande a chance de que esteja ocorrendo nos Estados Unidos uma acumulação nesse nível e, portanto, se os preços começarem a cair lá fora, eu tenho quase que certeza absoluta que o Bovespa começa a cair também, volta a cair, né? Então, por isso eu acho que essa hipótese aqui, depois a gente está vendo também que o Bovespa sentiu alguma resistência aqui. Por quê? Ora, porque ele deixou todo essa sombra bastante grande ontem, né? Não foi um candle
positivo, foi um candle meio que neutro, né? Ele esteve lá em cima, mas voltou. Também não foi um candle negativo, mas é um candle meio neutro. Hoje o mercado também teve um candle de indefinição. Então pode ser que a gente esteja vendo o mercado virar aqui. Se isso acontecer, nós estamos de olho nessa retinha. Se essa retinha for rompida, nós vamos entender que esse processo todo aqui foi uma reação da tendência de baixa, que é essa tendência de baixa aqui, de médio prazo, ou dessa tendência de alta de longo prazo, né? E vejam, topos e fundos consecutivamente mais baixos. Então, nós estamos numa tendência de baixa de longo prazo, porque ela vem desde final de 2010. 1, 2, 3, 4, 5 anos e meio de tendência de baixa. Oh, coisa feia, não é? A gente preferiria muito mais que os preços estivessem numa época como essa aqui, uma grande tendência de alta, né? Mas não é o que acontece, nós estamos nessa tendência de baixa. A nossa função é examinar essa tendência, ver quando vão ocorrer as possibilidades de que algumas das ações façam movimentos como esse aqui, ou como esse aqui, ou como esse aqui, né? Um movimento desse aqui, de repente a gente pode tentar pegar, ou esse movimento, ou esse movimento. São movimentos interessantes que a gente tenta conseguir pegar, mas são movimentos contra a tendência, né? Vocês vejam, esse movimento aqui foi 13% aproximadamente. Nós gostamos de, quer dizer, a análise técnica nos permite entrar em movimentos que têm uma amplitude um pouco maior do que 13%, 20%, 25%, já dá para a gente entrar e tentar buscar talvez uns 10% a 15% desse movimento, né? Logicamente, a gente não consegue buscar o movimento todo. Para você buscar o movimento todo, você teria que comprar na mínima e vender na máxima. E só tem 3 pessoas que conseguem comprar na mínima e vender na máxima: Jesus Cristo, Buda e Maomé, e eles não dão consultoria econômica. Então a gente tem que relaxar no sentido de que nós não vamos comprar na mínima e, portanto, não tente adivinhar fundos. Como é que faz então? Deixe que o fundo aconteça e depois o mercado começa a andar a favor, e daí quando você tiver uma boa indicação, por exemplo, uma bandeira de alta, aí você pode pensar em entrar. Senão você vai estar tentando adivinhar fundo. E o nosso negócio não é adivinhar, o nosso negócio é operar em cima de indicações sólidas. Tá? Da mesma maneira, se você quiser vender no topo, você vai ter que também tentar adivinhar o topo. E você não consegue adivinhar o topo. É muito difícil adivinhar o topo, né? Então, o que resta a nós, analistas técnicos, é que nós vamos estar pegando um pedaço do movimento. Então, você deixa lá uns 5, 10% lá embaixo e deixa outros 5, 10% lá em cima. Então, você está falando de pegar entre 70% e 80% do movimento, mais ou menos, né? Ou no máximo 80%, talvez. Quem pega 80% do movimento é craquer, tá? É isso aí. Felizmente os movimentos, principalmente os de alta, são muito violentos, muito amplos, né? Então dá para a gente se encaixar perfeitamente, dá para a gente fazer operações memoráveis. Só um comentário. Pois não. Estava com um pouquinho de delay, depois que você apertou, aí ficou novamente uma borda tanto em cima quanto embaixo, em torno de preta. Você está muito cuidado. Então vamos ver se melhorou, Juninho. Acabei de aumentar a altura, né? Teria que aumentar a altura da minha transmissão, não é isso? Vê se melhorou ele. Eu estou com uns 10, 15 segundos. Não, mas já fiz, já passou. Que gráfico você está vendo aí? Ibovespa? Tá bom, eu vou... Agora eu já estou vendo você, né? E agora eu mudei para o Ibovespa. Você ainda vê essa faixinha? Não? Ainda não deu conta. Vê a faixinha ainda? Tem. Tanto nas laterais. Agora é nas laterais? Tanto na esquerda quanto na direita. Não, mas antes era em cima e embaixo, né? Aumentar, isso. Então agora acho que melhorou. Mais um pouco. Mais um pouquinho.
pode deixar o gráfico maior Maior por aonde? Para cima ou para baixo? nas laterais. Eu diminuí ele, que deve dar na mesma, entendeu? Mais um pouco. Mais um pouco ainda? Ok. E agora? Muito bem. Então, Então, uma coisinha de nada embaixo só. ok. Muito bem. Então, Ibovespa, nós estamos aí de neutros para baixistas no curto prazo e continuamos baixistas no médio e longo prazo. Por que a gente continua baixista no médio e longo prazo? Ora, porque a gente está vendo que o mercado americano está ainda lá no topo. Eu estou aqui mostrando o índice Dow Jones, 102 anos de gráfico. Isso aqui é 1929. Esse gráfico é o gráfico nosso aqui, do brasileiro Fausto Botelho, da brasileira Constop. Eu digo brasileiro porque nós convivemos com a inflação, então nós indexamos os nossos gráficos, tiramos a inflação dos nossos gráficos, senão nós íamos ter um Dow Jones assim, que é um cara que só sobe, né? Mas acontece que nesse período, como eu já mostrei inúmeras vezes aqui na Quinta Técnica, mas vou rapidinho mostrar, nós tivemos uma inflação de, quem sabe está na hora de dar uma recalculada nisso aqui, nós tivemos uma inflação de um bocadinho mais, em vez de 2.350%, de 1913 até atualmente. 1913 é quando começa o gráfico, que é quando começa a ser calculado o CPI, Consumer Price Index, dá 2.358, ó, um pouquinho mais aqui, eu vou alterar isso aqui para 2.358%. É uma inflação considerável, não é nada comparável com a inflação brasileira, que foi de quaquilhões no período de 50 anos. Mas 2.350% é coisa. Quando a gente tira essa inflação desse gráfico aqui, essa acumulação, que foi de 1966 até 1982, ela vira uma queda de proporções comparáveis a 1929. E a gente tem uma perspectiva completamente diferente, a gente consegue enquadrar o mercado, que a gente chama em análise técnica de canal de alta, e a gente vê que o mercado está tocando na parte de cima do canal, tem muito para cair. Além do que, ele já nos deu o rompimento desse nível, o desrompimento desse nível. Esse nível era a mãe de todas as resistências, como eu chamei, né? Que nós tínhamos um topo aqui em 2000, quando o mercado, ao atingir, caiu 42%, e temos outro nível, outro topo no mesmo nível em 2008, e quando o mercado chegou lá de novo, ele caiu, então, na primeira vez 42%, na segunda vez 53%, 42 e 53%. Então, essa era uma resistência muito importante, que o mercado está aqui marcada em vermelho, o mercado rompeu e desrompeu. Aí desrompeu, chegou a dar um pullback aqui, mas caiu de novo e agora está se acumulando aqui, ó. Eu acho que ele está fazendo um processo simétrico aqui e entendo que essa acumulação é um retângulo. E hoje o mercado deu mais uma indicação disso, porque chegou na resistência, que está aqui no Dow Jones a 16.500, está sentindo a resistência, né? O mercado, deixa eu ver aqui, eu ponho no intraday de 15 minutos e vejo que horas ele fecha. No gráfico intraday é fácil a gente ver isso, é só pegar o intraday de ontem, pegar a última barra de ontem e ver que é 18h45. 18h45, eu preciso atualizar isso aqui, porque eu fiquei um tempo fora, atualizei. E pronto. Então a gente vê nitidamente que o mercado está sentindo isso. Quando a gente vai no intraday, né? Quando a gente vai para o diário, a gente vê que ele sente nesse nível aqui, que é esse topo aqui, que é esse nível aqui, que é onde nós tivemos um topo em dezembro de 2013, acumulação aqui em 2014, fundo em 2014, acumulação aqui em 2015, e esse último topo que aconteceu agora. Nós podíamos pegar esse cara aqui e jogar ele um pouquinho para cima, né? Então a gente vai dar exatamente no nível que o mercado chegou hoje, está sentindo a resistência, e eu entendo que isso aqui é um retângulo, eu entendo que os Estados Unidos está na véspera
de romper um importantíssimo nível de suporte e entendo que quando isso acontecer, conforme tenho dito várias vezes aqui já na quinta técnica, a cobra vai fumar. Isso aqui, rompendo esse nível, eu acho que o mercado vai ter uma queda muito violenta e muito rápida, inicialmente dessa extensão aqui, que é a extensão dessa amplitude, do que eu acho vai ser uma formação de topo. Então, isso aqui, o mercado deve cair aí rapidamente, depois que romper esse nível, deve cair uns 15%. Quando o S&P, o Dow Jones ou o Dow Jones caírem em 15%, como eu acho que vai acontecer, isso vai ter um impacto muito grande no mundo, né? Já temos a China aí que está causando muitas apreensões, e com os Estados Unidos caindo 15%, minha gente, o que acontece é que o mundo fica mais pobre ou menos rico em 15%. Quando o mundo fica mais pobre em 15% ou menos rico, a primeira coisa que acontece é, some o crédito. Sumiu o crédito, aumentam as taxas de juros barbaramente, né? E lógico, isso seria péssimo para o Brasil e péssimo para as empresas que estão endividadas, como, por exemplo, nossa querida Petrobras. Coitadinha, está na UTI e aí vai pegar uma pneumonia dentro da UTI. É isso que eu acho que pode estar acontecendo com o Petrobras, né? O preço do petróleo vai cair ainda mais, eu quero crer. E, enfim, Petrobras, além de não ter o seu principal, além de não pôr para funcionar a Petrobras, é como se não tivesse fechado uma fábrica, a principal fábrica dela, a fábrica que ele investiu milhões, né? Mais ou menos que nem a Honda fez. A Honda, eu frequento o interior do estado de São Paulo, especificamente a cidade de Tirapina, né? Então, é onde tem lá um lugar lá, que é uma represa muito bonita, chamada Represa do Broa, e o município é de Tirapina. E a Honda, quando foi instalar uma nova fábrica no Brasil, os japoneses abriram um mapa sobre a mesa, falaram onde vamos pôr uma fábrica no Brasil, no estado de São Paulo, em que lugar do estado de São Paulo, vai aqui mais ou menos no meio do estado de São Paulo, e em que lugar do meio do estado de São Paulo, vamos ver onde é que tem estrada de ferro. E Tirapina cruzam duas estradas de ferro. E Porto Seco ia lá, botaram o dedo, e aí pegaram o carro, foram até lá, visitaram o prefeito e falaram, pois é, nós queremos, Tirapina tem 20 mil habitantes, alguma coisa assim. Falaram, olha, nós vamos instalar uma fábrica da Honda. Vocês imaginam o que foi para a região, né? Uma coisa assim, extraordinária, né? E a fábrica está pronta lá, e a Honda há poucos meses acabou de decidir, alguns meses, 2 meses atrás, decidiu que não vai inaugurar a fábrica, simplesmente, né? Então, a Petrobras é como se ela tivesse investido uma fortuna num processo de retirada de petróleo, de produção de petróleo, chamado pré-sal, e ela tem que fechar, ela tem que deixar essa fábrica fechada. Então, a Petrobras está numa situação em que ela está em vias, quer dizer, ela está com uma dívida astronômica, né, 100 bilhões de dólares aproximadamente. Nós estamos numa época em que o juro começou a subir, o dólar está subindo, e parece que 60 e tantos por cento da dívida da Petrobras é em dólar, e ela não tem a principal fábrica dela, que é a fábrica que ela estava imaginando que ia produzir e que ia pagar todas as contas, as dívidas dela e tudo mais. Essa fábrica simplesmente está fechada, porque não pode produzir, porque se produzir vai ter prejuízo. Que é exatamente o que aconteceu com a fábrica da Honda, né? E além disso, dólar subindo e crédito diminuindo, quer dizer, é uma situação realmente muito complicada. E isso se estende da Petrobras para o Brasil, porque a Petrobras é uma boa parte do PIB brasileiro, a cauda longa que a Petrobras carrega, todas as empresas que prestam serviço em função da Petrobras, é uma coisa muito, muito grande, né? Um bom pedaço do PIB. Então, por essa razão, quando a gente olha aqui o Dow Jones, quando a gente vê que o mercado já nos deu todas essas indicações, né? Na verdade eu falava das indicações, mas não falei todas. Eu falei do bull trap que nós tivemos aqui, que o mercado rompeu essa resistência e depois desrompeu, o que é indicativo muito forte de que ele está fazendo uma formação de topo aqui. Mas a mais importante é... Mexeram na minha reta. O mais importante é... Não mexeu, acho que é isso mesmo.
Mas importante é o fato dessa reta suporte de longo prazo, longo porque tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos de tendência de alta, que foi claramente rompida. O mercado ainda fez um pullback, se aproximou da reta, voltou a cair, e agora, para termos uma pá de cal sobre a tendência de alta, a gente precisa apenas romper esse nível. Então, quando esse nível for rompido, tem pá de cal para a tendência de alta, ou seja, essa tendência morreu mesmo, e a gente tem aí claramente o início de uma tendência de baixa de longo prazo. Isso aí, juntando fome com a vontade de comer, vai fazer com que o mercado, no meu entender, tenha uma queda muito violenta, muito rápida, muito acelerada, qualquer coisa pode acontecer, e nós vamos sofrer muito, né? Então, por isso que eu estou um pouco mais pessimista para o Bovespa, quer dizer, um pouco mais não dá para ser mais pessimista, a gente já está pessimista aí há anos, né? Quem acompanha a nossa quinta técnica sabe que a gente tem mantido uma postura baixista aí, infelizmente, não é nada popular a gente ser baixista, eu preferiria muito mais estar podendo fazer análises altistas, mas aqui a gente apenas traduz a maneira segundo a qual a análise técnica, que é uma ferramenta extraordinária, a gente traduz a maneira como a análise técnica está vendo os mercados. E quando ela vê que o mercado cai, a gente é baixista. Quando ela vê que o mercado alta, nós somos altistas. Certo, Juninho? Aqui, quando perguntam para a gente o que nós estamos achando, o que nós falamos, Juninho? Quando perguntam para a gente o que nós achamos, o que nós falamos, não achamos nada. Se o mercado sobe, se o mercado está dando indicação de alta, a gente acha que vai subir. Se o mercado está dando indicação de baixa, a gente acha que vai cair, né? Quando a gente acha que vai subir, as indicações são de alta, a gente solta recomendações de compra. Quando a gente acha que vai cair, a gente solta recomendações de venda, né? Para quem acha que eu só sou baixista, eu queria informar que nessa época aqui, ó, quando o mercado escapuliu dessa formação aqui em 2003, eu fiz uma análise, quando o mercado escapuliu dessa formação, perdão, é o Ibovespa que eu via na época, era o Ibovespa indexado em dólar. Quando o mercado escapuliu dessa formação aqui, isso aqui está mensal, eu vou para o diário. Então, quando o mercado escapuliu dessa formação aqui, eu fiz uma projeção de 100% de alta do Bovespa. E, logicamente, a gente teve bastante altista durante toda essa tendência aí. Mas, quando o mercado começou a chegar próximo da reta de resistência, e aqui eu estou mostrando a vocês o gráfico de 5, não estou mostrando nada, agora sim estou mostrando a vocês, eu dizia que foi nessa época aqui, que eu fiz nessa época aqui, que eu fiz em 2005, eu fiz uma projeção de 100% de alta e foi lá, chegou lá, né, cara? Fez a projeção de 100% de alta. Essa eu estou mostrando para vocês o nosso gráfico de índice Bovespa, que são 52 anos de gráfico. 1963 até, já vão para 53 anos de gráfico, né? Esse gráfico do Bovespa indexado em dólar, a gente teve a satisfação, já mostrei isso nas quintas técnicas anteriores, a gente teve a satisfação de ver ele encostando aqui no nível de suporte da reta que nós temos aqui traçada no nosso gráfico há muito tempo, né? E é exatamente aqui que o mercado encontrou suporte e está fazendo o que eu acho que é uma acumulação que acho que vai dar continuidade abaixo, infelizmente. Mas existe sim a possibilidade, como eu já disse, de ele vir e subir um pouquinho mais aí, né? Como a gente está muito baixista no mercado americano, a gente acha que o Bovespa pode continuar a cair, pode e deve, né? Por isso baixistas aí no curto, médio e longo prazo no Bovespa, talvez com um viés aí, a possibilidade de neutro para baixa no Bovespa, né? Vamos ver o S&P, e o S&P eu já mostrei bastante para vocês, né? Estava mostrando o Dow Jones, agora esse é o gráfico do S&P, onde a gente vê essa reta
de longo prazo, que inicia-se no fundo do subprime, mais bem definida ainda, que a gente consegue ver no Dow Jones. Não é? E a gente também vê os preços testando esse nível de suporte que nos é dado pela acumulação feita em 2014, aqui, primeiro semestre de 2014, fundo, claro, em 2014 também, que aconteceu em outubro de 2014, esse outro fundo que aconteceu em agosto do ano passado, outro fundo em setembro do ano passado, e esses últimos dois fundos aqui, né? O mercado está testando essa zona aqui de suporte, ele estendeu esse suporte um pouco para baixo, ele estava sendo sentido a 1.860, o mercado estendeu para 1.820, e agora eu acho que claramente se acumula numa formação de continuação. Não acho que isso é um fundo duplo, não, acho que o mercado está fazendo uma acumulação aqui para romper esse nível. Quando romper, como eu disse, eu acho que nós vamos ter uma queda muito forte, muito rápida. Se a gente põe Fibonacci aqui nessa tendência de alta, iniciada em 2009, o primeiro nível Fibonacci, que é onde eu acho que o mercado pode atingir rapidamente, chega aqui a 1.400 e pouco. Se a gente chamar o mercado do preço que está hoje para o primeiro nível Fibonacci, são 25% de baixa. Eu acho que, rompido esse nível de suporte, esses 25% vão ser atingidos muito rapidamente. Então, um ponto que eu esteve discutindo aí nessas férias, discutindo com amigos, o mundo hoje raciocina com o S&P nesse nível aqui. O mundo, e principalmente os economistas, eu tenho certeza, não raciocinam com um S&P 25% mais baixo. E minha gente, o mundo com um S&P 25% mais baixo será outro mundo, completamente diferente em termos financeiros do que o mundo que nós vemos hoje. E como eu estou falando para vocês, eu acho que isso pode acontecer na semana que vem, de repente. Esse suporte já está muitíssimo importante. Rompido esse suporte, eu acho que nós vamos ter, rompido esse suporte, vão ser tocadas ordens de stop do mundo inteiro, dos grandes capitais do mundo inteiro. Por enquanto ainda não foram, mas estamos eu acho que no limiar de que esses stops sejam tocados, de que o Banco Central americano não tenha mais condições de ir lá e injetar mais morfina no doente. E se isso não acontecer, rompe-se o suporte, tocam-se ordens de stop e o mercado despenca, que nem um saco de batatas. Então, se vocês estiverem fazendo planos futuros para suas finanças, não deixem de considerar essa possibilidade, porque as pessoas, todas as pessoas com que eu converso, elas isso é uma coisa que não passa pela cabeça delas. E, no meu entender, nós estamos aí na véspera de acontecer isso. Isso muda completamente o quadro. Imaginem vocês, o mundo ficar quer dizer, desaparecer do mundo. Porque isso, quando o S&P está neste nível, as pessoas contabilizam a sua riqueza, fecham o balanço da sua riqueza considerando esse nível do S&P. Porque os capitais, grandes capitais do mundo inteiro, são diretamente proporcionais ou estão diretamente ligados à cotação do S&P, que é a cotação das 500 maiores empresas americanas. Isso é correlato a todos os ativos do mundo. O mundo, se o S&P cai 25%, os ativos do mundo irão cair 25%. E se você perder 25% da sua riqueza, você vai tomar medidas de contenção de custos, você vai cortar investimentos. Você que ia mandar seu filho fazer faculdade nos Estados Unidos, quem sabe vai mandar ele fazer faculdade aqui no Brasil mesmo. Você que ia comprar aquela casa de praia,
vai pensar duas vezes. Você que vai comprar uma máquina, vai fazer um investimento, você, por exemplo, a Honda, que vai abrir uma fábrica nova no Brasil, não vai abrir mais. E assim por diante, isso é uma reação em cadeia que eu acho que vai botar o mundo numa situação de retração aí que vai durar e vai fazer com que os países que não estão bem sofram muito mais do que sofreram até agora. Infelizmente é esse o prognóstico que eu tenho e o comportamento do mercado, isso é o que eu achava antes de sair, e voltando agora, o comportamento do mercado continua justificando plenamente essa minha análise, né? Então estamos baixistas aí no curto, médio e longo prazo, aqui no S&P especificamente. Eu acho que nós estamos vendo o mercado sentir essa resistência. Ele já fechou, não vai fechar daqui a 12 minutos, e está aí próximo das mínimas do dia. Então nós estamos vendo ele sentir essa resistência. Mudei para o intraday do S&P, e em sentindo essa resistência, a gente tem um topo a mais aqui nesse nível. Com um topo a mais aqui, nós já temos dois fundos, dois topos, mais uma resistência aqui. Isso aqui fica com mais cara de uma formação, de uma acumulação, de continuação desse movimento, acumulação, continuação. Baixistas, curto, médio e longo prazo para o S&P. Vamos analisar Petrobras e Vale, e depois eu quero dar uma corrida rápida em algumas ações aqui. Ou não, vamos responder perguntas. Quantas perguntas nós temos, Júnior? Hoje não colocaram nenhuma, só Petro e Vale. Ok, então vamos responder. Petro e Vale. O mercado está, de fato, bastante indefinido, né? As ações que estavam com indicação de alta já deram uma boa arrefecida nesse ímpeto de alta, mas por outro lado a gente também, como tem muitas ações que estão em acumulações, essas acumulações ainda não estão muito bem definidas, mas vamos lá. Então nós também não temos indicações de baixa, né? Vale, a gente não tem muito o que falar sobre Vale, porque apesar de a gente ter tido hoje um possível, a gente tem aqui do outro lado da montanha aqui, a gente pode ver um nível aqui próximo do nível atual, né? Esse nível aqui um topo e um fundo, um em 2004, outro em 2005, e se a gente chama esse nível, ele vem dar mais ou menos aqui onde está acontecendo aparentemente uma reversão. Nós tivemos ontem uma estrela cadente, acho que dá para chamar isso de estrela cadente, com certeza, né? E hoje o mercado está confirmando essa estrela cadente. Então, eu acho que isso é final de alta, uma ABC, e o mercado possivelmente retomando essa tendência de baixa aqui. Essa tendência de baixa que iniciou-se em começo de 2011. Depois tivemos essa grande acumulação lateral aqui, que foi um grande retorno, mas o mercado, essa grande batalha foi vencida claramente pelos vendidos. Aí tivemos outra grande batalha aqui no início de 2015, outra batalha aqui em 2015 de novo. E agora os mercados entraram claramente na tendência de baixa, né? Teve aí o evento do rompimento da barragem e a lama toda que causou isso, que vai causar ainda muito estrago financeiro na companhia, em função de ter acontecido com uma de suas subsidiárias, mas a gente vê claramente essa tendência de baixa. E aqui eu acho que é muito provável que a gente tenha visto aqui uma ABC, e aí agora o mercado volta a cair. Eu já arriscaria dizer que nós estamos caminhando para uma perna mais ou menos parecida com essa, e que nós devemos ter feito um topo aí, e portanto o Vale está indo lá próximo dos R$5. Aí,
a inércia deve levar 5,40, mas a inércia deve levar os preços para testar aí os R$5, né? O Vale parece que está com está querendo seguir Petrobras aí. Petrobras, Petro 4, também teve um comportamento parecido, tendência de baixa no caso de Petrobras desde 2008, ela não se recuperou da crise do subprime, fez um topo já em 2009, mas inferior ao topo que havia feito em 2008. Então nós estamos nessa tendência de baixa que passou a se acelerar depois desse processo aqui que foi antes da eleição da Dilma, né? E agora eu acho que nós estamos aí nitidamente observando a formação de uma acumulação de continuação, que nós vamos chamar de triângulo ou de retângulo, qualquer coisa que o valha, mas isso aqui tem toda a característica de que vai dar continuidade ao movimento que o precedeu. Eu arriscaria dizer já a partir de agora que Petrobras está indo fazer mais uma perna para baixo aqui, e essas pernas têm sido mais ou menos parecidas, né? Quase idênticas. Então a gente projeta isso aqui para baixo, vem dar lá nesse fundo aqui. Não preciso nem muito saber onde vai dar, né? Porque quando eu projeto, mais ou menos, eu olho para a esquerda e vejo onde tem suporte. Então tem suporte aqui e tem suporte aqui. Então a gente está vindo aqui para o meio dessa faixa, que está entre R$2,50 e R$2. Então, Petrobras, eu já arrisco dizer que está com uma projeção de R$2,50 a R$2. Depois que escapulir, não sei precisar exatamente quando ela vai escapar dessa acumulação, do que eu acho que é uma acumulação de continuação, mas acho que ela já está começando a ficar madura para ser colhida. E isso aqui tudo está relacionado ao que pode estar acontecendo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos rompendo aquela resistência, aquele suporte, que eu mostrei a vocês, vai se romper tudo quanto é acumulação de continuação aqui, e aí acho que nós vamos estar fazendo várias recomendações de venda, né? Eu, apesar de ter estado fora aí esses 15 dias, a gente não ter feito a quinta técnica, nós estávamos aí, o nosso time estava acompanhando o mercado e não tivemos nada de muito especial. Nós estamos de olho, para vocês terem ideia, hoje pusemos mais algumas aqui, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 20, não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 vezes 4, 24 e 5, 29 ações, ó, vou mostrar a vocês, estou mostrando todas no gráfico diário, né? Por que estamos de olho em Alliance? Porque isso aqui, entendemos, é um retângulo, que vai dar continuidade abaixo, os preços caem. Estamos de olho em Ambev, porque estamos entendendo que isso aqui é um triângulo ascendente. Hoje já tivemos uma indicação, possivelmente amanhã vamos fazer uma recomendação de compra no caso de Ambev. BR-MOL está testando essa reta de resistência, já tem 3 pontos aqui ou 4, né, dependendo. E isso aqui nós entendemos que é uma acumulação de continuação e ainda mais isso aqui é uma deriva. Então estamos de olho para fazer uma recomendação de venda aí em BR-MOL. Braskem, estamos de olho porque está testando seu topo principal e nos deu um bull trap no topo principal. Agora voltou até a resistência, onde era o topo principal, o topo histórico, né? O topo histórico está aqui, ó. Nós temos esse topo que é de 2005, era o topo histórico aqui em Braskem. Ele rompeu, desrompeu, agora voltou até a resistência. Se tivermos uma reversão aqui, vamos estar fazendo uma recomendação de venda. Então, de olho na venda em Braskem. CCR volta a se aproximar da reta de resistência, entendemos que está fazendo uma acumulação que pode ser uma deriva. Estamos de olho também para uma possível venda, ou talvez se romper a reta de resistência, uma possível compra, né? CESP está se aproximando da reta de resistência, estamos de olho. CVC
rompeu esse nível, agora voltou. Nós estamos de olho também na possibilidade de uma reversão aqui por uma possível indicação de venda. O dólar, nós sempre estamos de olho, ele voltou até a sua reta suporte, encontrou suporte na reta de suporte, né? Nós demos uma mexida aqui na reta, mas isso aqui é totalmente válido, né? A gente pode deixar um pouco dessa última queda para baixo. Aqui agora parece que está com uma bandeira de alta, então nós estamos de olho aqui também. Vamos traçar uma retinha aqui, que eu não fiz ainda, estou fazendo agora. Rompendo essa reta aí, eu acho que tem uma indicação de compra a ser efetuada. Eletrobras está com uma grande acumulação, que eu acho que vai dar continuação a esse movimento aqui, então a gente está monitorando para ver, por exemplo, agora quando ela está próxima de um nível de resistência, se a gente tem uma boa indicação de venda. Eu acho que ela está indo para uma situação de fazer uma deriva aqui. Isso também é Eletrobras, uma mais aí que eu estou tirando. Embraer, nós estamos de olho porque ela está no topo histórico, está com os preços voltando para o seu topo histórico, e vamos estar de olho aí para ver se ela rompe isso. Isso pode ser um retângulo, por exemplo, se ela fizer uma bandeira de alta aqui e romper, a gente vai estar soltando uma recomendação, ou se ela a partir de amanhã fizer um engolfo, nós também vamos fazer uma recomendação, só que daí seria de venda para a Embraer. Estácio, nós estamos de olho, mas não estamos mais, estou tirando ela daqui. A Grendene está testando essa reta suporte de longo prazo, estamos de olho para ver se isso aqui se transforma numa bandeira, mas não estou de olho mais, que acho que já era. Iguatemi está perto da reta resistência de longo prazo, estamos de olho para ver se temos uma indicação de venda. Podemos pensar em traçar uma reta suporte aqui. O rompimento dessa reta pode ser uma boa indicação de venda. Klabin testou sua reta suporte de longo prazo. Vejam só, essa reta vem de 1998, tem um ponto em 2009, outro ponto em 2010, outro ponto em 2014, outro ponto em 2015. Uau, que reta espetacular! Estamos de olho, estou vendo uma bandeira de baixa aqui, hoje foi na máxima do dia, amanhã se faz um engolfo e volta, boa indicação de venda, porque essa bandeira acontecendo aqui indica que a reta suporte seria rompida. Essa reta, eu acho que dá para a gente dar uma acertada nela, trazer ela um pouquinho para cima, deixar talvez até aqui, ó. Por aí. Então, de olho aqui em Klabin também. Proton, nós estávamos de olho, acho que porque ele estava testando o fundo aqui, agora eu não estou mais de olho. Lojas Marisa chegou aí próximo de uma possível reta de resistência, estamos de olho. Marco Polo, estamos de olho porque entendemos que isso aqui é uma acumulação contrária que vai dar continuidade abaixo. Isso aqui eu acho que a gente vai poder chamar de talvez um triângulo simétrico, aqui assim, ó. Então tem um triângulo aqui. Estamos de olho. Vamos ver se tem alguma indicação de venda aqui. Talvez isso aqui se transforme em uma bandeira, a gente usa isso para fazer a indicação. Isso era Marco Polo, isso aqui também é Marco Polo, tem dois Marco Polo, tirar um e vai para o outro, e agora múltiplos. A gente estava de olho, perdemos essa venda aqui, agora não estamos mais de olho. Pão de Açúcar, nós estamos de olho, mas não estamos mais de olho. Porto Seguro, nós estamos de olho porque ela encostou na reta suporte de longo prazo. Acho que isso aqui vai evoluir para um retângulo. Se ele chegar aqui nos 27 e nos der um engolfo, eu acho que pode ser uma boa indicação para venda. Ser Educação, estávamos de olho, não estamos mais. Smiles, nós não temos muito o que ver aí, está nessa acumulação meio esquisita aqui, não estou mais de olho. Suzano também está esquisito, não estou mais de olho. Tinha participação? Não, isso aqui é um retângulo com toda a característica, né? Está com toda a pinta de ser um retângulo, ele está acontecendo num contexto importante, que é esse fundo que aconteceu em 2012. Por que esse fundo é importante? Porque depois que o mercado bateu aí, ele subiu 100 e pedrada, 120%. Tá? Então essa acumulação está acontecendo exatamente nesse nível. Vamos botar um semanal aqui, vocês vão ver que ele vai ficar mais bonito. Vejam a acumulação aqui,
o mensal talvez fique até mais bonito. Tá? Então vamos ver o que está acontecendo aqui e eventualmente, se for romper, a gente pode vender. Se a gente achar que vai subir, uma correção Fibonacci disso aqui pode nos dar um trade aí para TIM Participação. Vale do Rio Doce, a gente está sempre de olho e vamos ver, quem sabe, se essa indicação de reversão se confirma, porque a gente tem sim esse outro fundo aqui que aconteceu em dezembro do ano passado. O mercado tem um contextozinho razoável aí para estar fazendo uma reversão. Então, vamos ficar de olho nisso. Finalmente, via varejo, a gente está de olho porque o mercado fez uma reversão aqui que confirmou hoje. Vamos ver se amanhã tem trade aí para a gente poder recomendar uma venda. E agora sim, finalmente, VEG, onde nós entendemos que está se formando